eu fiquei conhecida no jornal como a velha atrasadora de jornais, porque quando eu saio para entrevistar alguém, eu esqueço que eu sou jornalista, na verdade, porque eu acabo de verdade, de coração, me interessando por aquela história, na maioria das vezes. E aí eu de verdade eu esqueço, e eu fico, eu quero ficar com a pessoa, e eu quero entrar na casa, eu quero sentar com a pessoa onde ela senta, eu quero ver o que ela come, eu quero entrar e fuçar as coisas que ela tem no banheiro, eu quero ver como é que é o dia a dia dela, e aí eu acabo esquecendo. Então eu perdia muitos prazos do jornal, porque eu voltava para a redação, eu tinha uma história, um livro para escrever, eu tinha 20 linhas e 5 minutos, porque eu tinha gastado todo o restante do tempo para conversar com a pessoa, com o personagem. Esse editor também da revista me dizia isso: cada matéria você quer escrever um livro, não dá, o espaço é esse, não dá para fazer milagre. Eu ficava frustradíssima, de verdade. E tem uma coisa, quando você se envolve com a história da pessoa, do personagem, depois é muito difícil você jogar fora as coisas que ela falou, porque você acha que quase um desrespeito. A pessoa gastou aquele tempo com você, a pessoa se abriu para você, e aí você transforma aquilo em 5 linhas. Eu ficava louca, eu ficava super frustrada. Uma história, ela é infinita, né? Você pode falar mais, contar mais. É sempre difícil, assim, acho que quando me perguntam qual é a maior dificuldade de escrever, acho que é o ponto final. Para mim é a maior dificuldade. Acho que esse gênero literário, que é o livro-reportagem, surgiu de outros jornalistas frustrados como eu, né, que não conseguiam colocar suas histórias dentro do espaço do jornal e resolveram expandir isso. Então, a gente tem clássicos, livros clássicos desse gênero, por exemplo, e aí é um exemplo clássico mesmo, que é o Hiroshima, por exemplo, do John Hersey. O Hiroshima ele foi publicado 1 ano depois da bomba de Hiroshima. Todos os jornais já tinham feito matéria sobre a bomba atômica, tudo aquilo já tinha sido escarafunchado e coberto de todas as maneiras possíveis. Ninguém tinha contado como as pessoas morriam, o que aconteceu. Contavam de quantas pessoas morreram, a estratégia militar, o que aconteceu, a guerra, o resultado daquilo para a guerra, as violações todas de um ataque como esse, a surpresa, né, do mundo diante de uma arma tão poderosa, tão letal, mas esse repórter, que era um repórter da New Yorker, o editor falou para ele: eu ainda não entendi direito essa história. As pessoas, o que aconteceu com aquelas pessoas na noite que a bomba caiu, naquele momento que a bomba caiu. E aí ele viajou 1 ano depois para Hiroshima e ele contou a história de uma forma que ninguém havia contado. Ele não falou nos mortos, ele falou nos sobreviventes. O livro dele é contado pela história de 6 sobreviventes e ele conta com detalhes exatamente até a posição do corpo da pessoa quando ela percebeu que tinha havido um ataque e as pessoas não sabiam o que era também. E tudo que ela viu a partir dali, tudo que aconteceu com ela a partir dali. E ali você entende, como nunca se tinha entendido antes, justamente o potencial dessa arma e o que foi feito daquelas pessoas. Então, isso é um livro-reportagem, né? Você jamais teria espaço para isso num jornal, para contar a história dessas pessoas com tamanha profundidade, com tamanho respeito aos detalhes que elas relatam. Tem muitos outros, por exemplo, A Sangue Frio, foi um livro que ele é sobre um assassinato que ocorreu numa cidade pequena dos Estados Unidos, em que uma família inteira foi assassinada. E o repórter ele viu uma notinha no jornal sobre aquele assassinato e ficou com aquilo na cabeça, o que aquilo tinha
que coisa bárbara aquele assassinato, e não existia uma razão óbvia para aquilo, os assassinos, não existia um porquê. E ele ficou com aquilo na cabeça e resolveu pesquisar. Bom, o livro dele demorou 6 anos para ele terminar de contar essa história. Quer dizer, ele furou todos os deadlines, ele furou né, acabou com todos o espaço, jamais caberia a história que ele contou. Ele conseguiu entrevistar os assassinos, conseguiu contar aquela história como nunca havia sido contada e virou um clássico, virou um filme, que é A Sangue Frio. Então, os jornalistas da época diziam que o autor é o Truman Capote, os jornalistas da época diziam que o Truman Capote estava inventando, que ele estava fazendo ficção, porque era com tanto detalhe, ele descrevia diálogos. Então, a diferença também no que a gente chama de um livro-reportagem, que tem outros nomes também, é um livro-reportagem, é jornalismo literário, é literatura de não ficção, né? Mas a diferença é isso, você reproduz diálogos, você conta aquela história como se fosse uma cena de ficção, só que ela é verdade. Eu publiquei o Irã sob o Chador, que foi resultado de uma viagem que eu fiz ao Irã, e depois o Afeganistão depois do Talibã, que contava um pouco os 10 anos da guerra no Afeganistão, de 2001 a 2011. As pessoas falam assim, jornalismo tem que ser isento. Não existe, desculpa, porque eu sou uma pessoa e o meu olhar, ele já tem um filtro sobre aquilo que eu estou olhando. Você chega próximo da verdade, você tenta respeitar ao máximo aquilo que você está ouvindo, mas é óbvio que aquilo entra em você de alguma forma, que talvez em outras pessoas seja recebido de outra forma. O que acontece no Brasil é que a cobertura internacional, principalmente, ela é muito pautada pelas agências que são majoritariamente americanas e britânicas. Não tem nada de errado com a cobertura deles, eles fazem uma cobertura fenomenal, mas é uma cobertura com o olhar americano e com o olhar britânico, porque os países têm interesse nessas guerras e nessas regiões. Então não tem como ser diferente. É claro que um jornalista americano ele vai olhar para um lugar, primeiro, com toda a carga de educação que ele recebeu nos Estados Unidos, com toda a carga cultural e também olhando para o que é importante do ponto de vista do governo americano. O britânico a mesma coisa. O Brasil é outra coisa. A gente tem outra cultura, a gente tem outra forma de olhar, a gente tem outra formação. Os imigrantes chegaram aqui de outra forma, se misturaram de outra forma no Brasil. Então, é claro que isso nos dá um outro olhar. E era esse olhar que eu queria trazer, né, quantos brasileiros terão a oportunidade de ir ao Irã? Poucos. Eu queria ir ao Irã e trazer esse olhar para eles, que é o olhar de uma brasileira. Quando houve o atentado contra a Malala, em outubro de 2012, a Malala levou um tiro na cabeça quando voltava da escola. O tiro foi um atentado a mando do Talibã. Primeiro a gente achava que ela não sobreviveria, era mais uma menina assassinada, como 2.000 mulheres e meninas foram assassinadas naquele ano só no Paquistão. A gente achou que Malala seria mais uma delas. Então eu fui para lá para fazer um livro sobre a guerra, como a guerra no Afeganistão tinha vazado para a fronteira, para o lado paquistanês da fronteira, e dentro disso a condição das mulheres, o que estava acontecendo, por que as mulheres estavam sendo atacadas. Quando eu estava na estrada, eu ouvi no rádio uma mensagem do Talibã, que o Talibã tinha divulgado, que os jornalistas estavam proibidos no Vale do Swat, se alguém fosse pego, um jornalista fosse pego, seria executado. Eu me vesti, comprei uma roupa antes de sair da capital de Islamabad, comprei uma roupa que é como as mulheres usam lá, que é uma roupa, elas usam roupas bem coloridas, mas só deixam os olhos de fora. E fui e contratei um motorista, porque as mulheres lá não dirigem, contratei um motorista para me levar ao Vale do Swat. E fui visitar a escola da Malala, convivi com as crianças da escola, fui visitar a casa dela, fiquei uma tarde inteira no quarto dela, só observando o que tinha ali, o quadrinho que ela tinha pintado, tinha uma pilha de provas da escola, eu olhei ali tudo.
a foto dela com o pai, entender um pouco essa personagem. E eu comecei a ver que ali tinha muitos elementos para as crianças. A gente já tem as nossas opiniões formadas sobre quase tudo. As crianças ainda estão formando opinião. E aquela era uma menina pobre, que nasceu dentro da escola, que foi transformada pela escola. Ali fica muito claro o poder da escola de transformação, naquele vale precário, onde as mulheres são confinadas ao espaço da casa. Você tem uma escola em que as meninas, é um espaço de realização para as meninas. Ali elas são meninas, você entra na escola Kuchal, e tem várias Malalas, não é só a Malala, são várias Malalinhas, eu falo lá, porque elas são as meninas super articuladas, conhecem tudo, adoram ler, trocavam livros, aprendiam já em inglês, porque elas teriam mais possibilidade de receber informação, de trocar informação com o mundo todo. Então, é uma história de uma menina que se fez ouvir no mundo todo. A Malala, quando houve a guerra, que o Talibã invadiu o Vale do Swat, os jornalistas já não iam para lá, porque era muito perigoso, vários jornalistas foram assassinados, e a Malala, um jornalista da BBC, convidou o Ziauddin, que é o pai da Malala e era o dono da escola, para ver se ele ou alguma das alunas podiam escrever um blog. E, a princípio, ele destacou uma outra menina mais velha para escrever, mas os pais não deixaram. E aí o jornalista perguntou, e a sua filha? Ele falou, mas ela tem 12 anos, não tem problema, a gente só quer saber o que está acontecendo aí onde a gente não chega. Então, esse jornalista, na época, ela não tinha computador, não tinha nada. Na época, ele ligava para ela e ela contava todo dia para ele o que tinha passado na vida dela. As bombas que ela ouvia, as explosões, a escola, que ela tinha sido proibida de ir para a escola, a tristeza dela, vendo o material de escola dela ali inútil num canto. Ela conta tudo isso com muita delicadeza. E o blog dela que se tornou a única janela para a guerra. Todas as pessoas no Paquistão souberam da guerra pelo blog da Malala. E aquilo acabou pressionando o governo a tomar uma atitude e invadir o Vale do Swat e expulsar os talibãs de lá. Então, acho que a história dela reúne muitos elementos que são importantes para a criança, principalmente nesse momento do professor, uma profissão tão desvalorizada, né? A escola, os valores que são passados para as crianças, né? Você vê a Malala, ela se transformou na mais jovem Nobel da Paz, e o único valor que ela tinha era o da educação. A única ferramenta que foi dada a ela era a ferramenta da educação. E a gente acaba hoje passando isso para o segundo plano, né? Diante de outros valores, muitas vezes materiais, ou enfim. E então eu brinco também, né, quando você vai olhar para a literatura infantil, no passado, essas histórias de Cinderela, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, elas tinham uma mensagem também, né, subliminar ali, que era você tem que ser boazinha, você tem que ser uma boa menina, você vai achar um bom menino para se casar e você vai se realizar pelo casamento, você vai ser alguém porque você vai arrumar um bom marido. Essa era uma mensagem, era a mensagem de quando a Cinderela foi escrita, né? Só que o mundo mudou e as crianças mudaram e hoje a criança convive muito mais com as diferenças, o mundo se movimenta mais, você tem mais estrangeiros e outras culturas com as quais as crianças convivem aqui. E ainda a gente está contando para as crianças a história da Cinderela. E aí vem Malala, que era essa menina, também oprimida ali pela situação que as mulheres vivem naquele vale, proibida de realizar seus desejos por um grupo de extremistas que achavam que as meninas não tinham que ir para a escola e que percebe logo cedo o valor que a escola tinha. A Malala não queria
ela percebeu logo cedo que o futuro dela não estava no casamento. Ela não queria achar um príncipe encantado e se casar e se realizar através do casamento. Ela queria ir para a escola e se realizar através de um mundo de possibilidades que a escola traz. E talvez venha um casamento também, mas ele não era a realização dela, o espaço de realização dela era a escola. É uma anti-Cinderela, é uma gata borralheira dos tempos modernos, né? Com uma mensagem muito especial, eu acho, para as crianças. E foi assim que eu decidi transformar, então, aquele livro, que seria um livro adulto, em um livro infantil, mas com todos os elementos de um livro-reportagem. Tudo que eu conto ali é verdade. Hemingway tem uma frase muito forte que ele fala, né, quando você fala, mas como você escreve um livro, como escrever um livro, né, nas tantas reportagens que ele, entrevistas que ele deu quando era vivo. E ele dizia assim, é muito fácil, é só você escrever a frase mais verdadeira que você puder escrever. E depois você escreve a outra, e a outra, e a outra. Sempre a mais verdadeira. Pense na frase mais verdadeira que você pode escrever. Isso é Hemingway.